Falando sério do amor de Deus, é o seu programa do CONOESE, o Conselho de Orientação do Ensino Religioso do Estado do Ceará. Hoje nós estamos com o Padre Brenda Coelho Macedônio. Tudo bom, Brenda? Graças a Deus, tudo na santa paz. Maravilha. Nosso professor Nascimento. Tudo bem, pastor? E hoje eu vou pedir para você apresentar o nosso convidado. Maravilha. Mas hoje nós temos a grande satisfação de contar com um convidado que é um verdadeiro defensor dos direitos, principalmente das pessoas menos favorecidas. Ele é graduado em Direito, mestre em Direito Constitucional, doutorando também em Direito Constitucional, professor substituto da Universidade Federal e hoje ele está assumindo, ele conta com um desafio na sua vida que ele mesmo vai contar melhor para nós. E é com prazer que nós apresentamos Dr. Felipe Augusto. Muito obrigado, agradeço o convite, queria agradecer ao pastor Mungaba Júnior, Padre Brendon, pastor Nascimento, é uma grande honra para mim estar aqui hoje falando um pouco da Defensoria Pública para todos vocês e para todo o Ceará. Maravilha. Então, só um pouquinho, antes de entrarmos, né, no assunto de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. O pastor já deu um pouquinho do seu currículo, mas sobre você. Nasceu aqui em Fortaleza? Sim, eu sou fortalezense, sou aqui do Ceará com muito orgulho. Passei algum tempo da minha vida morando fora do estado do Ceará. Sempre isso, inclusive, fez com que eu reafirmasse ainda mais a minha cearensidade. Morei um ano na Paraíba, fui procurador do estado da Paraíba, morei 1 ano e 6 meses em Natal, fui procurador do município de Natal, aí passei no concurso da Defensoria Pública da União e assumi na Defensoria Pública da União de Mossoró. Eu fundei o núcleo lá de Mossoró. No total, passei aproximadamente 5 anos e meio morando fora do Ceará, por razões de concurso público, desses concursos que eu passei. No final de 2013, retornei para o Ceará, muito feliz, para perto da minha família, uma coisa que eu sempre quis, sempre almejei. E aí, estou na Defensoria Pública da União no Ceará desde 2013. E de 2013 para cá tenho conhecido esse universo muito desafiador que é da Defensoria Pública da União no Ceará, fazendo esse trabalho realmente de assessoria e assistência jurídica gratuita para pessoas de baixa renda. Doutor Felipe, só para a gente colocar agora o cenário, tá? Você fala Defensoria Pública da União, nós temos a Defensoria Pública Estadual. Sim. Como é que funciona Exatamente. isso para os níveis? Assim como existe uma justiça federal e uma justiça estadual, cada uma responsável por resolver uma série de conflitos e de problemas, uma quando envolve algum órgão federal, a própria União, algum ente federal, que é a Justiça Federal, e a outra que é para todas as demais causas, que é a Justiça Estadual. Para cada uma dessas justiças existe uma defensoria. Então, eu sou da Defensoria Pública da União, que é um órgão que representa o cidadão junto à Justiça Federal. No caso, o cidadão hipossuficiente, o cidadão carente, o cidadão que não tem recursos para contratar um advogado. Então, para essas pessoas, a Defensoria Pública da União está à disposição para atuar nessas causas da Justiça Federal. Então, para ficar mais didático, ficar mais claro, se você tem um problema com a Receita Federal, tem um problema com o INSS, com o IBAMA, com a FUNAI, que são órgãos federais, você deve procurar a Defensoria Pública da União para resolver esse seu problema junto à Justiça Federal, se você for uma pessoa carente. Ok. Em resumo, o que estabelece a área de atuação das duas defensorias é o âmbito do órgão público em questão. Exatamente, exatamente. Os conflitos particulares entre particulares são na Justiça Estadual. Então, uma briga de vizinho, caso de família, Justiça Estadual, Defensoria Pública Estadual. Se for alguma coisa que envolva algum interesse federal, Justiça Federal, e aí a Defensoria Pública da União. A gente chama carinhosamente aí a DPE, que é a Defensoria Pública do Estado, e a DPU, que é a Defensoria Pública da União. Então, são duas defensorias, são instituições irmãs, a gente trabalha muito em conjunto, mas cada uma dentro da sua área de atuação. Nós temos muito carinho pela DPE e a gente tenta sempre que possível fazer trabalhos em parceria. Mas cada uma tem sua área de atuação definida pela lei e pela Constituição. Você fala então pessoa com baixa renda, né?
Perfeito. Certo? Então, ela não vai pagar o advogado? Não vai pagar o trabalho do defensor público. O que é baixa renda para os padrões da defensoria? Muito importante que isso fique claro. A baixa renda para a gente é famílias até 5 pessoas, se a família tiver 5 pessoas, são até 3 salários mínimos o conjunto da família, o conjunto da renda familiar. Se aquela família tiver até 5 pessoas e a renda total daquela família tiver até dentro de 3 salários mínimos, a defensoria atua. A partir de 5 pessoas na família, passam a ser 4 salários mínimos. Então, se você, eventualmente, tem algum problema na Justiça Federal, contra algum órgão federal, e precisa de um serviço de advocacia e não tem condições de pagar, porque você está numa família que tem até 5 pessoas e recebe até 3 salários mínimos, o conjunto dessas pessoas, pode procurar a DPU, que a DPU vai lhe ajudar. A gente usa sempre como marco de distinção a Justiça Federal, né? A gente atua nas causas que seriam da Justiça Federal, mas a gente não atua só na Justiça. A gente faz um trabalho e a nossa lei estimula que a gente faça principalmente um trabalho extrajudicial. A gente tenta muito resolver os problemas para não precisar chegar à Justiça Federal. Então a gente tenta resolver muita coisa administrativamente. Por exemplo, um órgão com quem a gente trabalha muito, tem muito problema, as pessoas em regra têm muito problema, a Caixa Econômica Federal. Então, com a Caixa Econômica Federal, que a competência seria da Justiça Federal, se tivesse algum problema, a gente resolve muita coisa administrativamente, por meio de ofícios, conversando com a Superintendência da Caixa Econômica Federal, que sempre que possível nos ajuda também para resolver os problemas das pessoas que sofrem com alguma coisa relacionada. Então, a gente tem tanto o trabalho judicial quanto o trabalho extrajudicial, lógico, desde que a pessoa se enquadre nesse padrão de renda que eu citei. Os seus serviços devem ser muito procurados agora, né? Sim, com certeza. A gente já tem uma procura boa e com certeza depois do programa vai ter ainda mais. Exato. No ano passado, por exemplo, a Defensoria Pública da União, só no ano passado, ela atendeu 5.800 novos casos, sem contar o passivo. Só no ano passado a gente já atendeu 5.800 casos. E esse ano, com apenas 2 meses que o ano do ano, apenas passado o primeiro bimestre, nós já estamos com mais de 1.150 casos. Uau, então, a perspectiva que a gente está traçando para esse ano é em torno de 7.000 novos casos. Então, se você... Tem condições de enfrentar isso? Padre, realmente esse é um grande desafio. A Defensoria Pública, ela ainda, infelizmente, não tem toda a estrutura, a musculatura que ela precisaria para prestar o serviço que toda essa população necessita. Mas nós temos, felizmente, graças a Deus, bravos defensores públicos lá, os colegas realmente são muito dedicados, que estão sempre dispostos a assumir esse desafio, porque sempre vale a pena. O nosso trabalho, a gente sempre trabalha muito feliz, porque a gente sabe que o nosso trabalho é um trabalho de transformação social, de transformação da realidade, de tentar resgatar o sentimento de justiça para pessoas que muitas vezes tiveram isso privado em vários outros órgãos públicos. Então, como a gente na verdade, é uma instituição bem idealista. Então isso acaba dando força para trabalhar. Mas, com certeza, a gente precisaria de mais apoio, de mais defensores, de mais servidores, porque a demanda é alta, realmente é alta. Como os seus clientes descobriram da sua existência? Geralmente, é muito boa essa pergunta, porque a gente, inclusive, nos nossos atendimentos iniciais, a gente sempre tem uma pergunta padrão, que é como você ficou sabendo da defensoria, justamente porque muitas vezes a gente faz parcerias para dinamizar esse conhecimento, porque as defensorias, em geral, ainda, infelizmente, são pouco conhecidas. Geralmente, os nossos assistidos, a gente chama as pessoas que procuram a defensoria de assistidos. Os nossos assistidos, eles nos procuram porque eles já são encaminhados por outros órgãos, ou o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele também é um grande parceiro da defensoria. Então, ele vai citar, vai intimar alguém de algum problema que ele está tendo na justiça, percebe já que aquela pessoa não vai ter condições de contratar um advogado e encaminha para a defensoria pública. Mas a verdade é que os próprios órgãos encaminham bastante para a defensoria pública. Então, a pessoa vai no INSS, tem um benefício negado, o próprio INSS diz, não posso resolver administrativamente,
mas você pode procurar a justiça para tentar resolver o seu problema. Aí a pessoa diz, mas eu não tenho condições de pagar um advogado. Diz, então vai na Defensoria Pública. E aí encaminha para a Defensoria Pública. Doutor Felipe, é muito bonito, né, poder observar o brilho no seu olhar, falando do que você faz, do seu trabalho, né? Verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim de memória afetiva, tá? Sem citar nomes, claro, mas tem algum caso que o senhor defendeu, assim, que é emblemático, uma coisa que você pode dizer, para que as pessoas possam se identificar com problemas que a Defensoria atende? Sim, tem vários casos. A gente, inclusive, se emociona até, porque tem muitos casos emblemáticos. Tem um que eu me lembro que eu sempre me emociono, que era um caso em sequência, que existia antes de vir para o Ceará. Como eu disse, eu assumi na Defensoria Pública da União em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E a DPU trabalha muito com problemas de saúde, né? Pessoas que não têm o tratamento de saúde prestado pelo Estado, eles podem procurar a Defensoria, que a Defensoria tenta garantir a prestação desse serviço de saúde. E em Mossoró tinha um problema muito comum, muito corriqueiro, com um medicamento que não era fornecido, que era o Clexane, o nome desse medicamento, eu nunca me esqueci. E esse medicamento, ele é um medicamento que ele serve para evitar, desculpem os médicos, eu não sou médico, mas a gente acaba se enveredando um pouco nessa área para poder tratar dos nossos casos. Desculpem os médicos, mas leigamente o Clexane é um medicamento que ele serve para evitar que determinadas mulheres que têm uma propensão a ter trombos durante a gravidez, elas tenham esses trombos e esses trombos eles podem entupir uma artéria, uma veia e gera risco de morte para a mãe e para o bebê. Então eram casos assim bem dramáticos, porque era a vida da mãe e do bebê que estava envolvido. E a gente conseguiu, em vários casos, esse medicamento para essas mães. E eu me emociono porque depois que vários bebês nasceram, as mães trouxeram os bebês à Defensoria para a gente conhecer, e eram todas crianças lindas. E a gente vê que a gente, de alguma forma, pôde ajudar essas crianças a nascerem. De fato, é uma coisa que realmente sempre me emociona muito mesmo. Que tipo de caso é mais comum, vamos dizer? Eu acho que hoje, na DPU, no Brasil como um todo, mas no Ceará é muito notório isso, são os casos de saúde. São muitos casos de saúde. Basta abrir um jornal qualquer hoje, você vê os problemas de saúde que o nosso estado enfrenta. A gente tem um sistema que, apesar de muito criticado, ele tem que ser muito defendido, que é o SUS, porque o SUS, acima de tudo, ele é um grande desafio. É o desafio de dar saúde pública para toda a população. Se a gente imaginar, são 204 milhões de habitantes no Brasil, e o desafio do Estado é dar saúde para todas essas pessoas. Então, por mais que ele seja criticado, ele tenha os seus problemas, a gente tem que defender muito o SUS. Mas ele tem muitos problemas pelo grande desafio que ele é. E aí a Defensoria, ela é um instrumento de tentar ajudar, colaborar para que o SUS funcione. Então, muitas vezes, o SUS não consegue dar um tratamento, não consegue dar um medicamento, e a gente vai até a Justiça para tentar que o sistema que está com algum problema, está com algum desvio, volte para os trilhos, né? Volte para o rumo dele. E então a saúde é um problema, infelizmente, muito dramático. Né? Muito dramático. Os casos oncológicos, a Defensoria trabalha muito com casos oncológicos, pacientes com câncer. Os tratamentos são muito caros, particulares. Muitas dessas pessoas não têm plano de saúde, então a gente tem que garantir o tratamento público, tratamento oncológico público para essas pessoas. É a questão de um tratamento público de qualidade, né? Que a gente também Com certeza. tem que lembrar desse aspecto. E quando você fala, doutor Felipe, sobre a questão do SUS, né? Me traz à lembrança o fato de que muitas das vezes nós encontramos referências elogiosas e que reconheçam a importância e o alcance do SUS na sociedade brasileira, vindo de órgãos estrangeiros do que dos órgãos internos, aqui mesmo do país. Né?
Eu acho que falta talvez um pouco do reconhecimento que nós devemos ter da nossa saúde pública. Tá? O SUS realmente é uma estrutura impressionante. Tá? A questão é que é a velocidade com que a procura do serviço do SUS cresce nesse país. Exatamente. Com certeza. Eu sempre faço questão de salientar a importância do SUS, a necessidade de se defender o SUS, apesar de a gente aparentemente estar do lado oposto. Eu não acho que a gente esteja do lado oposto. Inclusive, é um tema que a gente debate muito hoje. O fato de você defender, você não está contra aquilo. Exatamente, você tá, na verdade. A gente faça quer que melhor, ele funcione né? melhor ainda, né? E o que eu defendo muito e que eu tento trabalhar muito por essa perspectiva é que a Defensoria acabe intermediando um diálogo institucional mesmo. A gente tenta, principalmente nessa área oncológica que eu falei, ontem mesmo tive reunido com um dos grandes nomes da oncologia cearense, que é o Dr. Luiz Porto, a gente tentando discutir mecanismos, como aproximar as secretarias de saúde do estado e do município para que a gente pudesse fazer pactuar medidas, propostas para tentar buscar mais verbas, inclusive para tentar fazer com que o sistema funcione por conta própria, com qualidade e com a rapidez que ele precisa. A Defensoria, longe de querer de alguma forma, por meio da judicialização, prejudicar o trabalho dos gestores, a gente quer garantir, obviamente, o tratamento para os assistidos que precisam, que têm pressa, que não podem esperar, mas também garantir a própria subsistência e o trabalho por conta própria do sistema, para que o próprio sistema funcione como ele deveria funcionar. Agora, plano de saúde seria, então, o DPE? Exatamente. Plano de saúde, nesse caso, o plano de saúde seria DPE. Por quê? Porque o plano de saúde é uma instituição privada e o particular que tem um plano de saúde é um privado também. Então não tem nenhum interesse federal envolvido. Como não tem interesse federal envolvido, são dois particulares brigando. A DPE, que tem um núcleo de saúde, por exemplo, fantástico, que é o NUDESA da DPE. Tenho bons amigos lá, profissionais super qualificados que também dão vazão a uma grande demanda. Doutor Felipe, você estava falando para a gente sobre gestores, certo? Gestores públicos. No passado, acho que muito mais do que hoje, o gestor público ele personalizava a questão do problema. Como é que é hoje? Os gestores eles continuam achando que, no caso do DPU, está contra ele, tá? Ou ele entende já bem, que diferencia o que é o gestor do que é a gestão da coisa? Não, eu creio que nesse aspecto a gente amadureceu bastante. Nós temos um bom diálogo com as instituições em geral, na área de saúde. Os gestores entendem que esse é o nosso trabalho mesmo, é o nosso papel. Eu não verifico um problema nisso, não. Lógico que, por vezes, instituições que não conhecem tanto o trabalho da Defensoria, às vezes, se assustam um pouco. Mas isso é uma coisa bem incomum hoje em dia, felizmente. Maravilha, né? Felizmente. E o grau de sucesso? Quer dizer, da vez, não pode ganhar tudo, né? Obviamente, mas deve ser alto, né? Sim, a gente felizmente tem um alto nível de desempenho. Nós não temos todos os dados compilados de todas as áreas, mas na área da saúde, por exemplo, que é a nossa principal demanda, já está com aproximadamente uns 2 anos que a gente criou um setor específico de saúde, e nesse setor a gente compila todos os casos que foram dados na entrada, todas as liminares que foram deferidas, todas que foram indeferidas, todas as sentenças que foram procedentes, todas que foram improcedentes. E o nosso grau de vitória, felizmente, chega a 92%. Uau, 92%. Muito alto. Em muito saúde, alto, né? É importante que deixe claro que é em saúde. O universo de atuações da Defensoria é muito maior, mas em saúde a gente chega a 92%, dados catalogados de 2 anos aproximadamente. Fantástico. Agora, Felipe, e aqueles casos em que o cidadão necessita da assistência médica ou de uma medicação que não exista em território nacional? Sim. Esses casos, eles são bem mais delicados. Por quê? Porque existem o STF, né, que é a maior corte de justiça do país, ele definiu alguns critérios para o fornecimento da medicação. Alguns desses critérios tem que ser registrado na Anvisa, tem que ter passado por uma série de testes que garantam a eficiência do medicamento. Então, esses medicamentos que não têm território nacional, é muito difícil conseguir o fornecimento. Por quê?
Porque um dos critérios do STF é que tem que ter o reconhecimento pela Anvisa. Se ele está fora do território nacional e não tem reconhecimento da Anvisa, é difícil, mas não impossível conseguir o fornecimento dele. Por quê? Porque aí a gente vai ter que dar um tratamento diferenciado para esse caso, para demonstrar que existem outros estudos de outras agências, como, por exemplo, o FDA americano, né, que é uma espécie de Anvisa americano, ou o Comitê Europeu de Fármacos, tentar mostrar a eficiência e aí vai variar o entendimento do juiz se aquele medicamento deve ser fornecido ou não para aquela pessoa. Para isso a gente busca apoio técnico, né? A Defensoria tem um setor médico, nós temos 3 médicos, felizmente, que fazem essa assessoria dessa parte médica para a gente, para lastrear, para dar subsídio, para gerar prova, para a gente entrar com essas ações. Mas realmente são casos mais difíceis. E para internar uma pessoa no hospital? Sim, a gente tem várias ações para internação, principalmente leito de UTI. Leitos de UTI, a gente tem um problema grave no Ceará, inclusive eu fui autor de uma ação civil pública pedindo a criação de 150 novos leitos de UTI, porque é um problema grave que a gente tem. Chegou ao ponto de, em determinados momentos de 2014, nós temos 150 pessoas esperando por um leito de UTI. Essas pessoas podem procurar a DPU, assim como podem procurar a DPE também, porque nessa área é uma área comum, a área de saúde, tanto a DPU quanto a DPE podem atuar, e que a gente entra com a ação pedindo a internação em leito de UTI. E outros leitos em geral, não só UTI. Mas é um tema drástico, porque realmente a UTI é aquela situação que a pessoa não pode esperar de forma nenhuma. Por isso que a gente entrou com essa ação civil pública, que é uma ação coletiva, não é uma ação para um ou outro cidadão, mas para atender a toda a sociedade. Eu fico feliz pelos dados que o senhor está trazendo para a gente hoje, doutor Felipe, porque na nossa experiência como padre, como pastor, né, aqui, eu tenho inúmeros casos de pessoas que ficaram esperando por um medicamento e morreram. Que no caso do plano de saúde, a DPE, né? O plano de saúde não liberou um catéter e a pessoa morreu, entende? E a família, você tem que acompanhar a família, justificar, explicar a morte de uma pessoa, entende? Por causa do tempo, né? Porque o juiz não liberou no tempo, aí o juiz deu a sentença, a pessoa tinha acabado de morrer. São situações bem difíceis, né? A DPU, infelizmente, a gente lida muito com a morte, né? Infelizmente, a gente pega pessoas em situações muito difíceis, né? Muitas vezes, algumas pessoas chegam para a gente em busca de um tratamento paliativo, né? É bem difícil isso. A gente trabalha muito contra o tempo, a gente luta muito contra o tempo. E a gente tenta fazer isso, por isso, inclusive, foi criado esse setor específico para dar o máximo de celeridade. A nossa meta na DPU hoje é que quando uma pessoa chega à porta da Defensoria, em no máximo 3 dias, a ação dela já esteja protocolada na Justiça, a Justiça Federal, felizmente, no Ceará tem que ser dado todos os créditos e todos os elogios. A Justiça Federal é uma justiça muito rápida e muitas vezes a pessoa procura a DPU e com uma semana ela já tem a liminar em mão para receber o medicamento dela. Isso é o que normalmente acontece. É lógico que existem excepcionalidades, mas em regra a gente consegue dar essa celeridade. O problema é que às vezes a gente ainda tem uma outra dificuldade, que é fazer com que a liminar seja cumprida. Juízes também são bem atuantes nisso, a Defensoria tem um sistema para monitorar o cumprimento das liminares. A gente liga sempre, mensalmente, para os assistidos para saber se está sendo feita entrega do medicamento. O juiz manda e o hospital não compra isso? O juiz manda e as secretarias muitas vezes têm dificuldade de comprar, porque é uma busca alta, muitas vezes tem processos de licitação que estão em andamento, tem dificuldades administrativas envolvidas, e mesmo com decisão judicial, às vezes é difícil conseguir o cumprimento. É bem complexo. O problema é complexo, porque realmente o problema de saúde, ele precisaria de uma visão, ela precisa ser tratada com uma visão geral. E nesse caso, desculpe interromper, E nesse caso, qual é a providência caso a secretaria não venha cumprir nesse prazo? Aí a gente pede que seja aplicada multa contra o Estado para que essa multa no futuro venha a ser revertida para o paciente. Revertida ao paciente? Revertida ao paciente. É uma multa, no direito a gente chama de astrentes, que é uma multa
penalizadora pelo descumprimento da decisão judicial. Indenizações para, vamos supor, erro médico ou falta de tratamento adequado? Sim, a gente entra com ações de indenização também, lógico, se houver alguma relação com algum ente federal. Então, é um hospital federal, alguma coisa do tipo, a indenização especificamente, ela tem que estar relacionada com o ente federal para a gente entrar. Se for um erro médico de um particular, DPE. DPE. DPE que realmente, entra. Doutor Felipe, tem aqui uma questão do direito consuetudinário, certo? Sim. É que aqui o nosso convidado, ele sim. precisa no final falar olhando para a câmera. Sim. Já vai acabar, infelizmente. Pois não, foi um prazer estar aqui para ele. Nós estamos no final do programa e nós temos mais 1 minuto e nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. O que eu queria dizer para todos os telespectadores do programa é que a DPU está de portas abertas para a sociedade, ela está de portas abertas para aquelas pessoas que realmente estão dentro dessa faixa de renda que eu falei, famílias até 5 pessoas, 3 salários mínimos, famílias com mais de 5 pessoas, 4 salários mínimos, podem procurar, se você tiver problema com qualquer órgão ou instituição federal, contra a própria União, DENIT, Receita Federal, INSS, pode buscar a DPU. Nosso atendimento funciona de 8 horas da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde, de segunda a quinta-feira. Em regra, nós não temos agendamento, só se o caso realmente não for urgente e já tiver muito lotado o atendimento, mas em regra a gente consegue dar vazão a todas as pessoas que nos procuram diariamente. A gente está à disposição para fazer o melhor serviço possível, nós somos um serviço totalmente público. Nós não admitimos que ninguém tente intermediar pessoas levando para a DPU para cobrar em troca disso. Isso, inclusive, é crime. A gente combate isso caso alguém tente fazer esse tipo de expediente. E o serviço é público. Nós estamos à disposição e tentamos fazer um serviço de máxima qualidade para a população. É isso. Maravilha. Graças a Deus. Né? Com certeza. Isso é bom demais. Nós queremos parabenizar o seu trabalho. Agradecer a sua presença aqui conosco hoje. Para nós é um privilégio grande poder ter o senhor aqui. Não é, desculpe só de vez em quando a gente chama você. Não, fica à não é vontade. porque nós estamos ficando velhos, já estamos com a cabeça branca, veio. Não tem. Tá? Mas muito obrigado pela presença, por poder esclarecer isso à população, né? Tá? E a você em casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E vamos falar sobre isso, né? Conversar sobre isso. Indique, né? Converse com as pessoas sobre o conteúdo desse programa e indique a Defensoria, então, da União e também a Defensoria Estadual, né? Para que as pessoas possam realmente ter acesso ao seu direito. E a você, então, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Fica com Deus. Amém.